Oi, leitores! Tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao Leituras da Lua. Aqui é um lugar onde é seguro você surtar e chorar por livros. É isso que eu normalmente faço. No vídeo de hoje, eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o livro Loucos por Livros, da Emily Henry. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a sinopse do livro, compartilhar um pouco da história e em seguida eu trago quais foram as minhas percepções sobre essa leitura. Bora lá? Loucos por Livros vai contar a história de uma personagem chamada Nora Stephens, que é uma agente literária muito bem-sucedida, que mora em Nova York, e ela está no auge da sua carreira, porém a sua vida amorosa está indo por água abaixo. Apesar dela lidar ali no dia a dia com muitas histórias de romance e finais felizes por conta de estar no meio literário, ela vê que o final feliz dela está cada vez mais distante quando no começo do livro o seu namorado liga para ela e termina com ela por telefone, e uma das declarações que ele faz é que ela é muito racional, que ele teve que trocar ela porque ele nunca nem viu ela chorar. E aí é com essa personagem, uma mulher moderna, controladora e bastante racional, que a gente vai navegar nessa história, que é uma comédia romântica. Logo depois do namorado terminar com ela tem um encontro com um editor literário chamado Charlie Lastra para oferecer o livro de uma das escritoras que ela é agente literária para ele ser o editor. Então ela tem um almoço marcado com ele. Só que ele é uma pessoa muito intransigente, eu diria. Ele é um pouco chato, para ser bem sincera. Ela se atrasa um pouco, ele fica irritado, e aí ela percebe que aquilo ali não vai para frente, aquela negociação. Então ela pede uma bebida bem quente, almoça com ele e vai embora. O livro então tem um hiato de alguns meses, e a Libby, que é a irmã da Nora, percebe que depois do término do relacionamento dela, ela não se relacionou com mais ninguém e que a vida dela está muito parada. Então ela propõe de elas fazerem uma viagem juntas, como antigamente elas faziam, ficar um mês em Sunshine Falls, que é uma cidade do interior da Carolina do Norte. Inclusive, é a cidade que uma das escritoras que a Nora representa usou como cenário do seu livro, e é uma cidade que ficou famosa porque o livro fez muito sucesso. A Libby é muito fã da história dessa escritora que a Nora atende, e ela propõe de elas irem e conhecerem, afinal de contas, qual é o cenário daquele livro e se divertir um pouquinho por lá. Acontece que quando elas chegam em Sunshine Falls, não é exatamente como estava descrito no livro, afinal de contas, o livro era uma ficção, né? E ali é uma cidade real. E a Nora começa a ter alguns problemas com sono, com as roupas, os sapatos que ela usa, porque, querendo ou não, ela é uma mulher de uma cidade grande e lá é uma cidade do interior. Tudo fica ainda mais estranho quando ela descobre que o Charlie Lastra, que era o editor super chato com quem ela havia tido um almoço meses antes, está na cidade também. Ela fica incrédula com aquilo, super curiosa para entender, afinal de contas, o que esse cara, que é um tubarão do mercado editorial, está fazendo no interior e bem na cidade que eu estou indo passar as minhas férias. Mais do que um mês de férias, a Nora encontra em Sunshine Falls alguns recomeços. Ela encontra também uma oportunidade de retomar o relacionamento que ela tinha com a irmã dela, que tinha esfriado nos últimos tempos, e quem sabe, por que não, dar uma chance nova para o amor. Sobre os personagens dessa história, eu me identifiquei um pouco com a Nora, confesso. Eu não sou nada racional, tá, gente? Eu sou bastante emocional. Não vou dizer nada. Eu sou 40% racional e 60% emocional, um pouquinho mais emocional do que racional. Então, não me identifiquei tanto com ela na questão de ser racional, de não chorar, porque eu sou super chorona. Mas ela é muito controladora e metódica. Então, eu me identifiquei bastante. Tem uma cena no livro que ela fala sobre usar uma Pilot G2, que ela é a caneta favorita dela. E eu me identifiquei muito porque eu uso a Pentel Energil 0.5 há meses e é a minha caneta da vida também. Então, eu fiquei pensando, essa mulher, ela me entende. Sobre a Libby, que é a irmã mais nova da Nora, o livro não fala com muito detalhe sobre ela, porque o livro é em primeira pessoa, então é a Nora narrando como ela está vendo tudo. E a forma como ela vê a Libby fica mais claro durante o livro, eu não vou dar spoiler aqui, tá? Mas fica mais claro que a forma como ela vê a irmã não é necessariamente o que a irmã dela é. Então, eu não tenho percepções muito profundas para falar
sobre a personagem da Libby. A única consideração é que elas são meio que opostos, assim. A Nora é super focada no trabalho, a Libby, ela tem um marido e tem 2 filhas e tá grávida do 3º filho. Então elas estão seguindo caminhos muito diferentes na vida e elas querem manter esse elo de amizade, amor fraterno que o fato delas serem irmãs propõe. O Charlie, gente, o que dizer do Charlie? Ele é, inclusive a escritora Emily Henry cita isso, que ele é como se fosse o Knightley de Emma. E eu achei maravilhoso, porque eu li Emma mês passado, e aí eu entendi, eu peguei a referência. Ele é exatamente isso, tá? Ele é o chato. Assim, ele implica muito com ela, ele flerta muito com ela, fala algumas coisas que deixam ela muito irritada. Enfim, e ela é uma mulher que ela tá aqui. Tipo assim, ela é poderosa, ninguém tira uma com a cara dela. E ele vem aqui. E ele fala: Não, você tá se achando por quê, tubarão? Ela é conhecida como tubarão branco no mercado editorial. E ele fala: Se você é um tubarão, eu sou um tubarão mais branco ainda, porque eu também não sou fácil. Vamos aqui debater. E eu acho que não tem como, assim, descrever melhor o Charlie do que isso, assim. Ele é o chato, ele é aquele que pega no pé, aquele que traz a Emma, ó, pessoas confundindo nos livros, que traz a Nora para um panorama de calma, que você nem é tudo isso, você nem é todo esse biscoito que... Como que é? Qual que é o ditado, gente? Você nem é essa Coca-Cola toda, não. Vou falar com vocês um pouquinho agora sobre as minhas percepções, começando por aquilo que eu mais gostei no livro. Bom, eu gostei muito da relação entre irmãos abordada no livro, porque eu gosto quando um livro de comédia romântica, ele também traz outros panoramas, seja para a família, seja para o trabalho, seja experiências mesmo dos personagens, coisas que fazem o personagem sair ali da trama de romance apenas, sabe? E eu acho que o amor entre a Libby e a Nora tiram isso, tiram a carga, os olhos ali só para o romance do livro, e isso é bem legal, apesar de o relacionamento delas ser um pouquinho tóxico, porque como a Nora, ela é muito controladora e elas são órfãs, então a Nora, ela teve que cuidar durante alguns anos da Libby, e ela tinha a Libby como uma espécie de filha, então ela é meio que super controladora, ela não quer que nada dê errado, ela quer fazer a Libby 100% feliz, se a Libby fica um pouco triste, ela cai também um pouco o sentimento dela, enfim. Isso fica muito claro durante o livro. Mas apesar disso, é uma relação que eu acho que valorizou a história e trouxe ali um panorama diferente, um pouco fora do romance romântico, né? Do amor romântico entre a Nora e o Charlie. Outra coisa que eu amei nessa história, e não tem como não citar, foi o fato de ser uma história com profissionais do mercado editorial, né? Do mercado de livros. Então, muitas coisas no decorrer da história que eram secundárias, para não dizer terciárias, assim, sobre a questão da profissão da Nora, quando ela ia trabalhar, o que ela fazia no trabalho e tal. É tudo muito legal, é incrível, dá muita vontade de ser agente literária ou editora também. Eu terminei o livro pensando, cara, pensando bem, eu acho que eu queria muito trabalhar no mercado editorial, porque deve ser muito legal você ter tanto acesso a histórias, a boas histórias, a novas histórias, você apostar nisso, dali um tempo ver isso se desenvolver. É meio que isso que a gente passeia ali no meio da história de Loucos por Livros, eu achei isso bem positivo. Outro ponto positivo é que eu me diverti muito com a vibe do casal, do Charlie e da Nora. Porque, assim, como eles dois são pessoas controladoras, difíceis, etc., sempre que eles se reuniam, havia um embate primeiro para depois eles realmente, né, conversarem como gente decente, assim. Inicialmente, eles sempre brigavam, ou ele soltava uma piadinha, ou ela soltava alguma ironia, e eu me peguei em alguns momentos com diálogos deles rindo alto, inclusive na academia, e umas pessoas ficaram me olhando assim, porque de verdade, eles são muito divertidos juntos. É muito divertido ler os diálogos entre eles, das trocas que eles têm. Outra coisa que eu achei, e eu não posso falar muito sobre para não dar nenhum spoiler, mas foi que eu considerei que eles são um casal racional. O que, é claro, faz muito sentido, porque eles têm mais de 30 anos, já tiveram outros relacionamentos e tal, e isso exige, né, que sejam personagens mais maduros, um pouco mais racionais. Eu achei que isso ficou bem congruente com a história, apesar de
se gostarem, etc. Eles não colocam o amor acima de tudo. Às vezes, quando a gente lê um romance, a gente sente um incômodo com isso, de tipo assim, não, mas vai dar tudo bem, vai ser um final feliz. E às vezes a gente pensa, mas como que vai ser um final feliz se tem esse problema? E aí no livro não fica claro como que isso foi resolvido, e os personagens também não estão nem aí, eles querem só se jogar num amor avassalador. Então, às vezes eu sinto falta de encontrar romances que tenham um pouco mais de racionalidade, coisas um pouco mais parecidas com a realidade, com aquilo que a gente vive mesmo. Eu, como uma mulher de quase 30 anos, busco, né, em alguns romances encontrar isso também, uma certa racionalidade, respeito pelo outro, entre outros pontinhos. E isso tem aqui, então eu achei que foi mais um ponto positivo para Loucos por Livros. Agora vamos aos pontinhos que eu não curti tanto na história e eu preciso trazer para vocês, claro, porque eu sou muito sincera, né, gente? Lembrando que não tem spoilers, tá bom? A primeira coisa que eu acho que eu não gostei muito foi porque eu senti que as sensações da Nora, elas são muito repetitivas. Então, assim, vamos supor, teve uma cena que ela ficou muito preocupada com a irmã dela. Aí ela começa a falar que o estômago dela revirou, que era como se alguém estivesse amassando ela por dentro, que ela sentiu as paredes sufocando-a. Aí passa um tempo, ela tem uma cena de ciúmes. Ela sentiu as paredes sufocando-as, o estômago dela revirando. Tipo, foi meio que repetitivo o que ela sentiu, com várias situações diferentes. Então, eu senti que faltou um pouquinho ali de repertório, talvez, da escritora, para abordar isso de formas diferentes, porque eram situações muito diferentes. Então, apesar de dar nervoso, em geral, o sentimento que ela tava, eu acho que era de nervosismo, mas a gente sabe que são sensações diferentes. Quando tem a ver com amor, você sente borboleta na barriga. Quando tem a ver com a família, você sente uma dor de cabeça, um medo, sabe? Então eu senti falta de explorar um pouco melhor essas sensações que a Nora teve ao longo do livro. Outro ponto que eu achei bem assim duvidável foi o fato de chegar lá na cidade e o Charlie estar lá. Eu sei que é uma ficção, tá, gente? Eu sei que não precisa levar isso tão a sério, que não precisa seguir nenhum roteiro, não precisa, sabe, ser condizente com a realidade, que clichês românticos também merecem mérito. Eu sei de tudo isso. Mas, particularmente, essa foi a parte que eu mais achei, tipo, não colou, sabe? Vocês vão ver, eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas vocês vão ver que tem um motivo pelo qual ele está lá, tudo. Não é que foi jogado assim, pá, tá aqui, ó. Elas vieram, ele veio também e magicamente se encontraram, não é bem isso. Mas mesmo esse motivo que vocês encontram no livro, eu não achei tão marcante, não. Eu achei que foi bem forçada essa aproximação dos dois em Sunshine Falls. Outro ponto que eu acho que me incomodou um pouco na leitura foi que as cenas de Hot, elas são muito mais do mesmo. Assim, literalmente, elas falam coisas como qualquer outro livro que tenha esse tipo de cena. Eu acho que foi desnecessário, não precisava ter. Eu acho que Loucos por Livros é um romance muito bom por outras coisas que ele aborda. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, a questão da racionalidade do casal, é, a busca que eles dois têm de um final feliz, mas que é uma busca com um pouco de medo, um pouco de receio, porque já se machucaram e tal. Tem outros pontos que poderiam ter sido explorados, que eu acho que, assim, como as cenas de Hot não me disseram nada demais, teve algumas delas que eu até pulei, porque eu fiquei tipo, tá, beleza, vai acontecer isso e agora? O que que é a próxima cena? Então eu acho, sinceramente, que não precisava ter tido as cenas de Hot aqui. Ou talvez ter sido uma coisa muito leve, muito tipo, sabe? Dizer sem dizer. Acho que tem formas de fazer isso. Que aqui, nesse contexto, talvez teria se encaixado um pouco melhor. Quando você olha para as cenas de Hot que são tão parecidas com outros livros, a sensação que eu tenho é de que a escritora escreveu uma cena para adolescentes, uma cena de duas pessoas que estão descobrindo, se descobrindo ali na hora. Então, não sei, não me agradou de verdade. Outro ponto que eu senti foi que, gente, falta muita comunicação nesse livro, viu? Vou falar para vocês, terapia, dava para indicar terapia para todo mundo que participa da história. Brincadeiras à parte, realmente, esse foi um ponto que me incomodou bastante, que eu comentei
né, sobre a racionalidade do casal em si, mas em geral, o livro você vai descobrir que tem algumas histórias em paralelo, alguns pontos de conflito e tal, que poderiam ser resolvidos com apenas uma sentada ali na cadeira e falar: Oi, tudo bom? Deixa eu te perguntar, tô sentindo que tá estranho, como, sabe? E não teve. E pensando que esse é um livro de pessoas 30 a mais e tal, a gente espera, né, que haja diálogo, que haja conversa. Então, nessa parte eu achei que ficou muito mimimi, muito tipo, ai, o que que eu tô pensando de fulano, que esse fulano tá fazendo? Nossa, agora eu entendi qual é o mistério desse fulano. Aí descobre, ah, não, não era bem isso, mas cara, se você tivesse perguntado, o fulano teria te falado, sabe? Tipo, não era nada demais, não precisava de todo esse drama por trás. E esse drama não é um drama. Um minuto, gente. E esse drama não é um drama interessante, porque existe sim um drama adulto que é interessante, maduro, de vivências, de coisas. Existem livros que abordam personagens adultos mais dramáticos de uma forma excelente. Que não foi o caso aqui. Então, o problema em si não foi o drama da história, tá? O problema foi a forma como isso foi desenrolado, porque poderia ter sido resolvido muito antes. E aí, isso já me dá um gancho para o meu último ponto negativo dessa história, na minha percepção, que é, gente, o livro tem mais de 400 páginas e, já puxando o gancho do que eu acabei de falar, como falta diálogo, muita coisa que tem ali poderia ser retirada. Então, poderia ser retirado o hot, que eu já falei anteriormente também. Poderia ter diminuído, enxugado um pouco as páginas, se os personagens tivessem conversado, colocado as coisas em pratos limpos. Eu, particularmente, tenho um pouco de preconceito com romances com mais de 250 páginas, tipo 300, vai. Tenho preconceito, por quê? Ai, Luana, então quer dizer que só pode ter muitas páginas livro clássico. Livro de suspense. Não, não é bem isso, gente. É que assim, normalmente os romances, eles, tirando romances que não são românticos, que tipo assim, são romances que contam a história de dois personagens que se apaixonam, etc, mas tem todo um pano de fundo, tem outras coisas sendo construídas por trás. Por exemplo, a Taylor Jenkins Reid faz isso muito bem. Muitos livros dela são focados em romance romântico, só que como o livro ele não é só isso, então faz sentido ter mais páginas porque precisa explicar toda uma cadeia alimentar em volta, sabe? Aqui, basicamente, os dramas, os pontos são o relacionamento dela com a irmã e a vida amorosa dela. Então, assim, mais de 400 páginas para tratar isso, com personagens que não se conversavam, com um hot que não tinha nada demais, eu achei que foi too much. Achei que podia ter sido enxugado um pouquinho. O livro podia ter ali umas 250 páginas, que atenderia super bem, contaria a mesma história que foi contada com 420. Eu dei 3 estrelas para esse livro, porque eu senti que ele era um 2, 2,5, mas como eu me diverti muito com os diálogos, eu gostei muito do pano de fundo da história ser o mercado editorial, ser personagens que trabalham com livros, então eu aumentei ali uma estrelinha nessa história. E se eu indico, né, o livro, bom, gente, eu indico desde que você saiba que o livro tem muitas páginas, mas que não é nada além de um livro de comédia romântica contemporânea com pessoas adultas sofrendo com dramas adolescentes. Acho que eu fui um pouco rude, né? Bom, mas é isso, eu tô aqui para ser sincera mesmo. Essa foi a sensação que eu tive. Então, se você quer só um livro levinho para passar o tempo, para sair de uma ressaca literária, esse livro é para você. Se você busca um pouquinho mais de profundidade, uma história um pouquinho mais complexa, então eu teria outros títulos para te indicar. Outra coisa que eu queria comentar, só para fechar aqui o assunto com vocês, eu não achei que esse é um livro ruim, tá? Como eu disse, eu achei ele até um pouquinho acima da média por conta de alguns quesitos ali. Mas esse é o primeiro livro que eu leio da Emily Henry, que é uma escritora que tem vários livros lançados de comédia romântica, e eu estava muito ansiosa
para conhecer a escrita dela. Então eu decidi começar por esse, muito porque ele está disponível no Kindle Unlimited. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você assina o Kindle Unlimited e quer pegar esse livro emprestado, você pode. Se você ainda não é assinante do KU, eu também vou deixar aqui embaixo o linkinho para você assinar. O KU tá com uma promoção de 10 anos, 2 meses grátis, você começa a pagar a partir do terceiro mês, porque o KU fez 10 anos recentemente. E tem muitos títulos bons disponível no Kindle Unlimited esse mês. Eu fiz até uma postagem no meu Instagram. As minhas redes sociais também estão linkadas aqui embaixo, citando para vocês 32 livros que estão no KU e valem muito a pena. Vendo ali uma oportunidade de conhecer a escritora, eu não acho que foi de tudo perdido. Quero ler outros livros da mesma escritora para ver se essa minha percepção meio negativa muda um pouquinho, até porque são contextos bastante diferentes. Então é bem possível que nos próximos meses eu traga resenha de outros livros da Emily Henry por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação diretamente no seu YouTube. Foi um prazer trazer essa resenha para você hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo!